O S1 desembainha a espada, assume o comando da parada, toma posição na altura do centro da mesma, a distância de 15 passos, frente para ela, tendo à sua esquerda o primeiro sargento ajudante, e comanda parada descansar, antecedido de descansar arma, se for o caso. Nessa ocasião, os oficiais de serviço entram em forma, o oficial de dia, no intervalo entre a banda de corneteiros, clarins e as guardas e os demais às direitas das frações que comandarem. 5. Acompanhado do primeiro sargento ajudante, o S1 inicia a revista das guardas a partir das bandas de música, passada homem a homem, fazendo com que o primeiro sargento ajudante vá anotando as observações por ele feitas, referentes a irregularidades em uniforme, equipamento, armamento, apresentação individual, etc. 6. Na revista de cada guarda acompanham o S1, além do primeiro sargento ajudante, o oficial de dia e o respectivo comandante da fração de serviço, sendo que este último retoma seu lugar tão logo o S1 termine a revista da guarda a seu comando. Já o oficial de dia e o primeiro sargento ajudante somente ao término da revista geral. 7. Terminada a revista, o S1 retoma a sua posição anterior, 15 passos de distância, frente para a parada, e comanda parada sentido ombro-arma, em continência ao terreno, apresentar a arma. A tropa faz a continência regulamentar, enquanto as bandas de música e de corneteiros clarins executam o toque de FA44 no manual FAM 13. 8. Terminada a continência, o S1 comanda parada a descansar arma, oficiais fora de forma, direito a volver, parada a seu destino, ordinário marche. E 9. Os oficiais reúnem-se com o S1 e, formados em uma fileira à sua retaguarda, assistem ao desfile de toda a tropa até o ponto de liberação, de onde os diferentes elementos, bem como as bandas, seguem seus destinos em forma. Seção 3. Das formaturas em quartéis generais. Artigo 265. Nos quartéis generais de grande comando, há, com periodicidade, a critério do oficial general comandante, uma formatura geral com a finalidade de manter a coesão e o contato entre todos os oficiais e as praças da OM, e dar oportunidade aos comandos de verificarem as condições de sua tropa. Parágrafo único. A formatura realizada em dia, hora e local a serem determinados pelo oficial general comandante tem cunho solene e nele tomam parte todos os oficiais do QG e o maior efetivo possível de praças. Artigo 266. A formatura é comandada pelo chefe de Estado-Maior ou equivalente e obedece às seguintes formalidades. Os oficiais formam um ou mais grupamentos de desfile. 2. As praças formam por fração à esquerda do último grupamento de oficiais. 3. Uma revista de todo o dispositivo é realizada durante a qual a banda de música ou fanfarra toca um dobrado militar. 4. O hino nacional ou outro hino ou uma canção militar é entoado e o comandante faz uma breve preleção à tropa em forma de recomendações, observações e ensinamentos cívicos, morais, sociais, disciplinares sobre história e outros. E, em seguida, e na formação mais conveniente do efetivo em forma, a tropa realiza um desfile após o que toma seu destino. Das formaturas em quartéis generais. Artigo 265. Nos quartéis generais de grande comando, há, com periodicidade, a critério do oficial general comandante, uma formatura geral com a finalidade de manter a coesão e o contato entre todos os oficiais e as praças da OM, e dar oportunidade aos comandos de verificarem as condições de sua tropa. Já foi lido, já. Capítulo 7. Das revistas. Artigo 267.
Revista é o ato pelo qual se verifica a presença ou estado de saúde do pessoal, a existência e o estado do material distribuído e dos animais. Parágrafo 1º. As revistas podem ser 1. De pessoal, 2. De mostra, 3. De animais e 4. De área de armamento, munição e explosivo. Parágrafo 2º. As revistas mencionadas nos incisos 1 a 3 do parágrafo 1º deste artigo podem ser normais ou extraordinárias. Parágrafo 3º. As revistas normais são as fixadas em regulamentos ou nos programas de instrução da unidade. As extraordinárias são determinadas pelo comando superior, pelo comando da unidade ou pelo comando da subunidade, quando julgadas necessárias. Parágrafo 4º. Em regra, as revistas de pessoal são feitas em formaturas. Parágrafo 5º. As revistas de mostras são realizadas do material distribuído presentes os detentores em forma e em local determinado. Então, revista é o ato pelo qual se revista a presença ou o estado de saúde do pessoal, a existência ou o estado de material distribuído dos animais. Parágrafo 1º. As revistas podem ser de pessoal. 4. De mostra, de animais, de área de armamento, munição e explosivo. Parágrafo 2º. As revistas mencionadas no inciso 1 a 3 do parágrafo 1º deste artigo podem ser normais ou extraordinárias. Então, as revistas de pessoal, de mostra e de animais podem ser normais ou extraordinárias. Tá? Parágrafo 3º. As revistas normais são as fixadas em regulamentos ou nos programas de instrução da unidade. As extraordinárias são determinadas pelo comando superior, pelo comando da unidade ou pelo comando da subunidade, quando julgadas necessárias. Parágrafo 4º. Em regra, as revistas de pessoal são feitas em formatura. Parágrafo 5º. As revistas de mostra são realizadas no material distribuído, presentes os detentores em forma e em local determinado. Seção 1. Da revista de pessoal. Ordinariamente, são passadas as seguintes revistas de pessoal, às horas determinadas pelo comandante de unidade. 1. Revista da manhã, destinada a constatar a presença do pessoal no quartel, é feita em todos os dias úteis, normalmente antes do início do expediente. É passada em formatura geral, oficiais e praças, e no uniforme da primeira instrução do dia. A chamada, porém, é feita em cada pelotão ou seção pelo respectivo comandante, sendo as faltas apuradas nas subunidades. E após a chamada, quando for o caso, as subunidades deslocam-se para o local de formatura geral da unidade, de onde, posteriormente, seguem para os locais de instrução ou de trabalho. Revista do recolher. Destina-se a constatar a presença das praças relacionadas no pernoite e é passada diariamente. A chamada e a identificação dos militares presentes são realizadas pelo sargento de dia, em forma no alojamento da subunidade e na presença do oficial de dia ou do seu adjunto. As praças conservam-se em forma até o toque de fora de forma, que o oficial de dia mandará tocar depois de passada a revista em todas as subunidades. Quando houver na unidade mais de 2 subunidades, o oficial de dia encarrega o adjunto da revista em algumas delas, a seu critério, assistindo às demais, a fim de não retardar exageradamente o toque de fora de forma. E, após a revista do recolher, as praças relacionadas no pernoite não podem sair do quartel. 3. Revistas sanitárias e médicas. Esta última nos dias úteis. As revistas sanitárias são passadas pelo chefe da formação sanitária, auxiliado pelos demais médicos da unidade em dias marcados pelo comandante de unidade, em todas as praças da unidade, de sorte que cada militar seja examinado e pesado periodicamente, sendo os resultados registrados convenientemente. A revista médica é passada por médico da unidade, de preferência numa dependência especial da formação sanitária, nas praças que comparecerem por motivo de doença ou por ordem superior. Excepcionalmente, quando o estado dos doentes não permitir o seu comparecimento à formação sanitária, a revista médica pode ser feita nos alojamentos. D. Todas as praças que se sentir adoentada, não podendo fazer o serviço ou a instrução, participa tal fato a autoridade de que dependa diretamente, a fim de ser encaminhada à revista médica.
Nas subunidades, as praças que devam comparecer à revista médica são relacionadas pelo sargento de dia em livro apropriado. Neste livro é registrado pelo médico para conhecimento e providências imediatas do comando de subunidade, o seu parecer sobre o estado de saúde do doente, bem como o destino que lhe tiver sido dado. Neste livro é registrado pelo médico para conhecimento e providências imediatas do comando de subunidade, o seu parecer sobre o estado de saúde do doente, bem como o destino que lhe tiver sido dado. Ao toque de revista médica, as praças que devam comparecer a esta atividade são reunidas nas suas subunidades e daí conduzidas à formação sanitária pelos cabos de dia, que levarão consigo o livro de registro. O médico examina individualmente as praças apresentadas por subunidade, consignando no livro de revista médica o seu parecer relativo a cada militar e assinalando as prescrições médicas, a situação em que permanecerá o doente, a indicação do lugar de tratamento e todas as demais informações de interesse para o comando. O livro de revista médica é levado diretamente ao subcomando de unidade, a fim de que esta autoridade se intere das ocorrências havidas e ordene as providências necessárias acerca das prescrições e indicações médicas e as alterações resultantes da revista médica que devam constar do BI da unidade são apresentadas pelo chefe da formação sanitária, devidamente redigidas para a publicação e sob a forma de proposta. Parágrafo único. A revista do recolher pode ser realizada de forma centralizada, com todas as subunidades deslocando-se para o local determinado, facilitando a transmissão de ordens e os avisos de caráter geral pelo oficial de dia. Artigo 269. As providências que cabem aos médicos proporem com relação aos doentes, em consequência das observações feitas durante a revista médica, devem constar pormenorizadamente de prescrições específicas, consistindo normalmente em 1. Dispensas do uso de peças do fardamento ou equipamento do serviço ou da instrução, por prazo determinado. 2. Tratamento no quartel, para os casos de indisposições ligeiras, com ou sem isenção parcial ou total do serviço ou da instrução. 3. Observação na enfermaria, para os casos em que não seja possível a formação de um diagnóstico imediato. A praça permanece na enfermaria, em princípio, por 2 dias, que podem ser prorrogados e, no caso de não ser constatado nenhum indício de moléstia, o observado tem alta, devendo o médico mencionar no livro adequado o prazo e os dias em que o paciente deve comparecer à visita médica, para confirmar ou não o diagnóstico, se for o caso. 4. Baixa à enfermaria, para tratamento de afecções benignas que necessitem de cuidados médicos ou para convalescença dos militares que, tendo alta de hospital, necessitem de repouso antes da volta ao serviço. 5. Baixa a hospital, para todos os doentes portadores de moléstias graves ou contagiosas que necessitem de cuidados assíduos ou especializados não prestados na enfermaria. Ou 6. Encaminhamento à junta de inspeção de saúde ou aos serviços médicos especializados. Parágrafo 1º. A convalescença a critério do comando de unidade e mediante parecer do médico pode ser gozada no interior do quartel ou na residência do interessado, não devendo, neste caso, ultrapassar o prazo máximo de 8 dias. Parágrafo 2º. Nos documentos de baixa ao hospital devem constar todos os esclarecimentos que possam elucidar o diagnóstico e orientar o tratamento, além das indicações dos antecedentes do doente e outras informações necessárias. Artigo 270. Comparecem à revista médica obrigatoriamente as praças que alegarem ou manifestarem doenças. 2. Regressarem de hospitais acompanhados dos respectivos documentos de alta.